Oi, sejam bem-vindos ao canal Sonhando. O meu nome é Kátia, eu sou pedagoga e mãe. Eu sou uma pessoa que valorizo muito a família e neste momento eu sou resposta de oração. Eu sou minha resposta de oração e resposta de oração de uma amiga, muito amiga, que foi mãe de um aluno meu, do Luigi, a Vivi. Sim, ela sonhou e ela orou muito tempo por mim. Eu sou resposta de oração dela. Em seguida, eu fui resposta de oração da Márcia. E hoje sou da Lilian. E de tantas outras pessoas que de alguma forma fazem parte da minha história. Então agora, nesse momento, eu te convoco a fazer parte da minha resposta de oração. Eu te convoco a escrever uma nova história. Isso mesmo, corre lá. Pegue folhas em branco, rascunho, qualquer coisa que você tiver. Você vai pegar, até como eu peguei aqui, ó, uma agenda velha de 2011, gente. Isso mesmo, vocês vão ter um caderninho ou folhas soltas em que vocês podem anotar. E para isso também você vai precisar de uma caneta. Sabe por quê? Você é minha resposta de oração. Eu tô acabando praticamente uma caminhada de 15 dias de jejum e oração. E eu orei muito para que você estivesse aí do outro lado e permanecesse. Sabe por quê? Porque você é filho amado de Deus. Você é resposta para muitas pessoas e para si mesmo. Levanta, levanta, para com esse desânimo, essa coisa de querer ficar deitada, ficar quieta. Você sabe que eu tô falando para você. Para você. Porque eu já estive nesse lugar, deitada no sofá, sem forças para levantar da cama. E eu quero vir aqui testemunhar, né, que o quanto Deus é sobrenatural, o quanto Ele é milagroso e o quanto Ele age todos os dias. Sejam pequenas bênçãos ou grandes bênçãos, acredite, você é filho amado de Deus. E Deus te criou semelhante a Ele para você poder fazer o melhor, não só por si, mas pelo próximo. Entende? Então vamos lá? Você está sendo desafiado e eu te convoco mesmo para ter compromisso, responsabilidade de responder esse chamado. Você vai escrever uma nova história a partir de agora. E eu vou pedir o Arthur, que está aqui nos bastidores, né? Porque nós somos muito tímidos, nós temos muita vergonha de falar. E o Arthur fala muito melhor do que eu, ele consegue ler a Bíblia da forma que tem a mensagem de Deus lá e ele expressa a mensagem de Deus com clareza. Eu fico muito nervosa, vou gaguejar, vou rir de nervoso, vou tropeçar, vou quebrar as coisas, o cachorro vai latir no fundo, vai ter campainha, interfone, como já tem alguns vídeos aí dessa forma, mas não se esqueçam, a gente tem um compromisso aqui. Eu não posso, de forma alguma, falar para você que é todos os dias, porque nós sabemos que por mais que a gente tente, muitas vezes a gente não consegue executar isso. Mas a intenção desse compromisso nosso aqui é que fosse todos os dias, que fosse 5 minutos, como um devocional. Por isso que é importante você ter ou assim, bonitinho, diário, que você vai estar no momento a sós com Deus, ou um simples caderno que você pode encadernar. E olha quanto tempo eu tenho orado e tenho sonhado com esse momento aqui, ó, 2019. Sabe como que surgiu tudo isso também? Eu fiz vários cursos na minha igreja, vejo vários filmes, leio vários livros e eu nunca me achei capaz de poder expressar e de estar usando esse recurso tecnológico aqui, essa modernidade, essa atualidade, né, apesar que já vem há muitos anos, para poder falar com você. E eu já fiz muitos e muitos vídeos, vocês vão me ver de cabelo grande, cabelo alisado, com mais rugas, menos rugas, porque há muito tempo eu tenho sonhado com esse canal. Por isso que ele chama Sonhando. E ele começou no canal ainda há tempo. Sabe por quê? Porque eu sempre tive na minha mente uma voz que dizia assim: ainda há tempo de mudar a minha realidade, sair da cama, ter atitude, começar a escrever, começar a falar com as pessoas. E para isso o Arthur vai ler um texto aqui muito importante de Eclesiastes, que é um fundamento do que eu vou estar continuando a falar aqui. Se por acaso eu cortar esse vídeo, eu continuo em seguida, parte 1, parte 2, não vou numerar, mas vai ser em seguida, para você entender o que eu tô falando, para você não ficar tão cansado de me ouvir. E às vezes acontece da tecnologia pifar. Então, fique comigo aí, lembrando que me comprometo pelo menos segunda e terça de estar postando vídeo aqui para vocês. E lembre-se que se eu conseguir postar mais, vocês vão acompanhando aí. Vai ser como uma leitura da Bíblia, da igreja, para a gente ter um passo a passo, ter um segmento, ter uma continuidade, tá bom? Eu conto com você. Só o Arthur ler aqui, a gente vai continuar falando. Fala lá, Arthur. Ei pessoal, então eu vou ler aqui para vocês Eclesiastes capítulo 4, dos versos 9 ao 12, beleza? Então vamos lá.
É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa de trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Exatamente. Então você entendeu a mensagem principal aí, né? Que o principal é que a gente caminhando juntos nesse desafio aqui, você vai escrever uma nova história e eu também, porque eu vou estar sonhando e concretizando e vou sonhar, por isso que o canal chama Sonho e Ando. Porque o mais importante, assim como a oração, não é simplesmente você ficar no mundo das ideias só falando, você praticar. Não seja hipócrita, não seja como os fariseus que se vestem, se arrumam para falar, mas não praticam aquilo que falam. O mais importante é você praticar. Então levanta aí rapidinho, coloca uma roupa bacana, vai arrumar esse cabelo ou fica descabelado mesmo, mas o importante é você começar a agir, fazer novas escolhas. E aí eu vou encaminhar aqui uma outra mensagem que eu queria dizer para vocês, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, ela tá me chamando. Mas será que ela tá me chamando? Ou ela tá querendo que eu cumpra o meu propósito? Por que eu tô aqui na Terra? Então, eu já te falei, você é resposta de oração de muita gente. Pode ter certeza que onde você está, na família que você está, com os amigos que você tem, com o trabalho que você é usado por Deus. E aí eu vou tentar esclarecer aqui um pouquinho, né, no meu pouco conhecimento, me desculpem se eu falar alguma bobagem, vocês vão ouvir muitas falas de pastores conhecidos, né, de muita gente que caminhou comigo ao longo desses quase 50 anos de vida, mas na verdade que eu estou na igreja com pastores, vão fazer, se eu não me engano, 10 anos. Mas não, na verdade são menos, são 8 anos que eu estou na igreja evangélica, mas eu sempre fui católica, eu fui criado no lar católico. Mas é engraçado que depois que eu percebi na igreja evangélica, o quanto é importante você praticar a leitura, esse momento a sós com Deus, que a gente chama de devocional, o quanto que a minha vida realmente mudou. E aí eu vou falar para você, a gente fala e ouve falar muito que religião é o religare. Religare de quem? De Deus com o homem e o homem com Deus. Então a gente não está aqui para falar de religião, os tipos de religião. A gente está para falar aqui do amor de Jesus, do amor de Deus. Ele é amor. Ele é a fonte inesgotável do amor. Ele nos criou nos amando. Nós somos filhos amados de Deus. A gente vê que na Terra não foi à toa, não foi assim aleatório. Tem um propósito e é o propósito de Deus, né? Então a gente tem que buscar nele, no nosso manual, né, de instruções, que foi o nosso criador, né? Ele que tem um manual de instruções. Quem somos nós? Buscar a nossa identidade. E aí quando a gente fala em chamado, vocação, propósito, dá um nó na cabeça. Então vamos tentar aqui aos poucos, não vai ser só nesse vídeo que eu vou conseguir tirar todas as suas dúvidas. Coloque suas dúvidas aí nos comentários e depois a gente vai conversando. Qual que é a diferença entre chamado, vocação e propósito? O chamado universal e irrecusável é a gente poder aceitar Jesus, ter ele como nosso único e primeiro Salvador na nossa vida. Ele, né? É o nosso primeiro, ele tem que ser idolatrado. Nada de coisa do mundo, de ter dinheiro, de ter as coisas materiais, vão substituir ou vão preencher esse vazio que existe provavelmente em você, que existia em mim, né? Porque a gente está aqui para um propósito de Deus. Mesmo antes da gente nascer, ele já planejou a gente. Olha como a gente é amado. Para isso eu vou indicar para vocês um filme que eu gosto muito, que é Mais que Vencedores, que ele vai falar sobre o livro de Efésios, assim, brilhantemente, sobre o quanto nós fomos desejados e nós somos amados por Deus, porque Deus é amor. Repito, Deus é amor, ele é a fonte inesgotável de amor, ele é a nossa fonte. Então aí, só voltando aqui, qual que é a diferença entre chamado, vocação e propósito? O chamado quer dizer, como, por exemplo, da gente amar a si mesmo, a gente é chamado, né? Então Deus tem um chamado irrecusável, que é poder o quê? Conhecer a ele e seguir a ele. E aí eu até fiz um rascunho aqui e aconselho vocês também a fazer todos os registros. Agora eu vou ter que colocar o óculos, vocês me desculpem aí porque eu não enxergo. Que eu fiz aqui um resumão, né, do que eu quero dizer para vocês. E ele fala assim, ó, então o chamado é amar a nós. E a vocação é amar ao próximo. E o
um propósito, onde que entra nisso? Essa passagem que o Arthur leu é de Eclesiastes, né? Que da origem da palavra, né? Na Bíblia, eclésia, que quer dizer vocação na Bíblia, ou eclesia, que é você praticar aquilo para que Deus te criou, para que você passe a demonstrar o amor dele, a ser semelhante a ele, a praticar as coisas que ele quer que a gente pratique, que é o melhor, né? E a vocação é você exatamente o quê? É servir a Deus no sentido de amar o próximo. Então, chamada a amar a mim, né? Me conhecer, buscar, aceitar o convite, né? Porque a gente foi chamado para a festa, né? De Deus, de estar junto com ele, de praticar as coisas dele. Nós somos criados para servi-lo, para agradar a ele. E a vocação é o amor ao próximo, que é você poder servir, né? É você cumprir os seus propósitos, né? E aí uma coisa que eu achei bem interessante na minha pesquisa, então que o chamado está voltado para o eu e a vocação para o próximo, que fala assim, que nós temos 5 ministérios para os quais a gente foi chamado. Eu não vou lembrar todos aqui, mas é de onde brota tudo, são os ministérios, que é o pastoral, o apostólico, o evangelista, o profético, e tem um outro que eu não me lembro aqui. Mas o que ele quer que a gente faça, né? De alguma forma a gente veja onde que a gente se encaixa, né? E aí vai ter o chamado elementar. O que é o chamado elementar? É o sacerdócio, né? Nesse relacionamento, né, que você vai ter com Deus, quando você aceita o chamado, que você pratica o chamado dele, e Pedro dizia, né, sobre o sacerdócio cristão, né? Pedro fala isso lá na Bíblia. A gente vai o quê? Praticar, né? A gente vai como religar nós a Deus e ficar o pé na videira, ou seja, vai fincar o pé, porque a videira que vai florescer, que vai dar os frutos, né? Que aí, como eu tinha falado, o chamado, já que o chamado é a mim, amar a mim, e a vocação é amar ao próximo, você vai o quê? Servir de instrumento, é como se a vocação fosse o resultado do seu chamado, né? Que aí tem a ver com a profissão. Você pode ser, por exemplo, um músico ou um professor, porque é a forma como você vai estar praticando o seu chamado, né? Porque senão você vai ser simplesmente o quê? Um profissional, né? E quando você pratica através dessa profissão aquilo que Deus deu para você, único seu, você vai estar cumprindo, né, de forma perfeita esse chamado. Tem até um texto aqui que eu gosto muito do livro Uma Vida com Propósitos. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui, que eu acho que tem uma coisa bem legal. Porque assim, a minha vida, gente, eu vou falar para vocês, ela girou a chave quando eu vi essa questão do por que a gente foi criado, por que a gente está aqui na Terra, né? Ele fala assim, ó, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Quem falou isso foi Bertrand Russell. Ele era um ateu, olha que coisa. E tem aqui em Colossenses 1:16, que fala assim, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Olha que bacana. Então, eu resumo muito isso que eu falei, né? Então, assim, a gente vai ter 5 ministérios, que é o chamado, e a gente também tem 5 propósitos, que com o passar do tempo, eu vou estar me baseando nesse livro de Uma Vida com Propósito, que o Arthur já fez no canal dele, né? De 2 em 2 dias, ele tem um resumo lá para quem quer conhecer, no KNOW.YESHUA, No Yeshua. O Arthur, de 2 em 2 dias, bem no início, quando ele começou, criou, né, esse canal dele, começou a falar sobre o que ele tem conhecido, o que tem acontecido na vida dele, do testemunho dele, né, e conhecendo a Jesus e praticando, né, esse ID. Ele colocou lá e foi bem legal, porque 18 pessoas seguiram ele. Olha a importância da gente convidar algum amigo e a gente fazer sempre junto com alguém, né? Como o Arthur acabou de ler esse texto aí do testemunho, porque um apoia o outro, um esquenta o outro, um segura. Quando você estiver desanimado, você vai ter alguém para poder te ajudar. E eu conto com você para me ajudar, porque tem dias aqui que, como todo ser humano, eu não vou estar bem. Eu vou estar de TPM, eu vou estar no mau dia, um dia ruim, né? Eu não vou estar de bom humor. E assim, gente, eu tô tentando falar de forma que mais alegre, mais dinâmica, mas eu sou muito tímida para falar. Então tem dias que eu vou estar falando, né,
como eu já vi alguns vídeos meus que eu não tive coragem de postar e outros que eu postei para honra e glória do Senhor, que assim, meu Deus, depois que eu vejo tanta gente bonita, tanto YouTube, tanta gente que já tá nessa caminhada há mais tempo, né, nessa história, né, de caminhada há mais tempo, eu falo assim, meu Deus, como que eu vou postar um vídeo desse meu? Vou morrer de vergonha. E o Arthur, como filho, às vezes ele me fala assim, mamãe, você vai pagar muito mico, eu vou pagar mico junto. A minha mãe tá se expondo, tá fazendo isso, eu vou morrer de vergonha. Meu filho, mas a gente faz isso para honra e glória do Senhor. Então vamos voltar aqui. Dentro desse chamado, a gente vai ter que buscar o quê? A nossa identidade. Como eu falei, Deus nos criou muito antes da gente imaginar, ou os nossos pais imaginarem, orar para nos ter. Deus já tinha nos desejado, Deus já tinha, né, nos colocado, né, para fazer parte, né, como filhos dele. E aí a gente tem que buscar nesse nosso Criador, né, as instruções, né, o manual de instruções para a gente poder observar qual é o nosso chamado, né, dentro desses 5 ministérios e quais são os nossos propósitos. Então, vamos lembrar aqui, né, que tem lá no livro Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito fala que são 5 propósitos, né? Ele até começa o livro falando sobre por que eu vim, por que eu estou aqui na Terra, né? E depois ele fala assim, o primeiro chamado é você reconhecer Deus como seu único e salvador. Deixa eu pegar aqui para não falar bobagem. Reconhecer Deus como seu primeiro e único salvador, né? Então, a gente tem que, o propósito é agradar a Deus, quem nos criou. Depois, a gente construir uma família. Segundo. O terceiro é a gente ser semelhante a Cristo. O 4 é servir a Deus. E o 5 é cumprir a missão. Então, são 5 propósitos que a gente vai estar aos poucos aqui, né, conversando nos próximos vídeos. Então, não se esqueçam. Vídeo mesmo vai ser segunda e terça, né? Eu quero estar com vocês, né, se Deus permitir, for a vontade dele, todos os dias para falar, nem que seja 5 minutinhos aqui, um devocional, um momento de estudo da palavra, né, que eu vou seguir a leitura que a igreja está fazendo. E aí vai servir também, né, como eu disse, da importância de ter 2 ou mais pessoas, né, não só em oração, porque Deus ouve quando a gente se reúne, né, 2 ou mais, mas também porque um apoia o outro, um serve de suporte para o outro, quando um estiver desanimado, o outro vai ajudar. E vocês não esqueçam, sempre vão estar com a agenda, né, um caderninho de anotações, pode ser um livrinho bonitinho, ou uma agenda do seu momento a sós com Deus, ou uma encadernação, mas sempre ter a palavra e esses instrumentos aqui presentes, né, para que a gente possa registrar e construir uma nova história. Conto com você, te espero, eu espero que vocês tenham gostado, né? Gostado desse momento aqui. Esse é o primeiro vídeo, virão outros. E lembrando que Efésios 4:1, que vai falar sobre essa questão, né? Lê lá, Efésios 4:1. E veja um filme Mais Que Vencedores, que é puro Efésios. Ele é maravilhoso. Outro filme que eu indico também, né? O Quarto de Oração, né? Porque ele fala muito sobre a importância desse momento, de todos os dias você organizar a sua rotina e colocar no seu primeiro momento do dia, em vez da alimentação, fazer um jejum já proposital, falar, Deus, você é mais importante até que o meu alimento, né? O meu pastorzão lá, Paulo Mazzoni, ele sempre fala assim, ó, no Bible, no coffee. Então, primeiro a Bíblia, o seu momento a sós com Deus, né? E depois o alimento, porque Deus sempre é o mais importante na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado do seu vídeo, coloquem um ok aí, compartilhem com outras pessoas e divulguem, né? Porque antes eu achava uma chatice ouvir, todo mundo começa o vídeo falando assim, antes de mais nada, se inscreva no meu canal, dê o seu like. Eu falei, gente, mas que cara chato. Eu deixei pro final porque realmente eu não gosto, seja ele ou ela, ficar falando isso e tudo. Porque o maior propósito aqui, né, o maior objetivo aqui é alcançar as pessoas, é dar ânimo diante de uma depressão, de uma ansiedade, de um momento mesmo de que a sua vida está morna, um avivamento e te dar força para você caminhar o que Deus tem como propósito para a sua vida. Sempre a gente vai orar e vai pedir, né, que a gente cumpra o propósito de Deus e não a nossa vontade. Que Ele te guie, te proteja e até o próximo vídeo. Obrigada, um abração.